Eu sou o professor André Marcato. Esse segmento de vídeo faz parte da disciplina de Planejamento de Sistemas Elétricos, que é oferecida pelo Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Juiz de Fora. Esse segmento de vídeo irá abordar a metodologia de programação dinâmica estocástica e nós faremos uma aplicação em sistemas hidrotérmicos. A forma como a metodologia será apresentada é uma simplificação das diversas variantes da metodologia de programação dinâmica estocástica, que nós abordaremos com maior rigor matemático em apresentações futuras. Essas variantes, alguns exemplos, são a programação dinâmica estocástica, a programação dinâmica dual estocástica, programação dinâmica determinística, programação dinâmica dual determinística. Então, o objetivo deste segmento de vídeo é trazer uma noção de como essa metodologia funciona e é empregada no setor elétrico. Então, esse é o slide 1 da apresentação, onde vocês podem ver o meu e-mail. Sempre é bom a gente lembrar que o Brasil ele possui características realmente muito peculiares no cenário mundial. Então, o nosso território é de dimensões continentais. Nós temos espalhados por esse imenso território centenas de rios, com dezenas e dezenas de usinas hidrelétricas, desde usinas de pequeno porte, são as chamadas pequenas centrais hidrelétricas, até usinas realmente de grande porte, como Itaipu, Belo Monte, Santo Antônio, Jirau. E normalmente essas usinas de grande porte estão muito distantes do centro de consumo, o que demandou a construção de uma rede de transmissão bastante complexa, com características peculiares também. Além das usinas hidrelétricas, o Brasil ele possui um parque de usinas térmicas composto por dezenas e dezenas de usinas térmicas, normalmente situadas próximas aos centros de consumo. Essas usinas são acionadas por diversos tipos de combustíveis, desde as usinas nucleares, que são as usinas de Angra, passando pelas usinas que utilizam gás, que utilizam óleo, que utilizam lenha, que utilizam carvão. Então, a operação conjunta das usinas hidrelétricas e termoelétricas é uma tarefa relativamente complicada, porque as usinas hidrelétricas são influenciadas pela estocasticidade da água afluente aos seus reservatórios. Ela envolve uma complexidade espacial, porque as usinas estão espalhadas no território, e depende então da interconexão dos rios e como que a água chega nos rios, e uma complexidade temporal, porque a gente tem que olhar para diversos meses à frente, cobrindo um horizonte de anos à frente. Então, esse problema ele é acoplado tanto espacialmente quanto temporalmente. Hoje em dia surgem novos desafios, pois além das usinas hidrelétricas e termoelétricas, a gente observa um crescimento grande tanto das usinas eólicas quanto usinas baseadas em geração solar, usinas que funcionam com biomassa e etc. Então, torna-se uma tarefa cada vez mais complexa você planejar o sistema para anos à frente, considerando toda essa complexidade. Ao longo dos últimos anos, das últimas décadas na realidade, o CEPEL, que é o Centro de Pesquisas de Energia Elétrica, situado na Ilha do Fundão, lá no Rio de Janeiro, desenvolve uma cadeia de modelos voltadas para o planejamento da expansão e operação do sistema. Então, essa cadeia ela é relativamente complexa, composta por diversos modelos. Um deles, que seria o coração dessa cadeia, é o modelo New Wave, cujo foco é fazer o planejamento da operação olhando para um horizonte de 5 a 10 anos à frente e com discretização mensal, ou seja, as decisões são tomadas para cada mês que compõe esse horizonte de planejamento. Na última aula, nós apresentamos esse slide que trata do dilema da operação ou dilema do operador. Esse slide foi elaborado pelo operador nacional do sistema, pois trata do problema que é resolvido lá no ONS
todos os meses, todos os dias, todas as semanas. Vamos imaginar que nós estamos no início do mês de março, então quase chegando no fim de uma estação chuvosa, e a gente tem que decidir como operar o sistema. Então a nossa decisão vai ser referente a como nós vamos operar o sistema nesse mês de março. Então a primeira decisão que pode ser tomada é usar água. Então nós vamos aproveitar a estação chuvosa que acaba de terminar ou está terminando, e nós vamos usar a água que está disponível no reservatório para poder atender a demanda por energia elétrica durante o mês de março. Quais são as consequências futuras dessa decisão? Então a primeira delas é a seguinte: digamos que ao longo de março, abril, nos próximos meses, continue a chover. Então a gente tem a nuvenzinha ali simbolizando exatamente isso, né? Que nesses meses seguintes a março chove, e aí toda a água que a gente utilizar em março ela é reposta no reservatório. Então os reservatórios eles não vão sofrer por estarmos utilizando a água para atender a demanda de energia agora no mês de março. Então as consequências futuras da decisão que a gente tomou no mês de março são as melhores possíveis. Então a decisão adotada foi a decisão ótima. No entanto, o que pode ocorrer? Pode ser que nos meses seguintes, tanto ao longo de março quanto abril e nos meses seguintes, a chuva seja interrompida. Então aparece ali o símbolo do sol, né? Então nesses meses vai fazer sol, não vai chover, e a água que a gente usou para atender o mercado, para atender a demanda em março, não vai ser reposta. Então, nesse caso, vai acontecer uma consequência muito severa, que é o déficit. E esse déficit é aquele pior possível, que é um racionamento de energia. Significa que no futuro vai faltar água nos reservatórios e a gente não vai conseguir atender o mercado. Então esse déficit, que na realidade é chamado de racionamento, tem impactos econômicos muito severos sobre o país. Então, na ausência de água nos reservatórios, o governo, né, vai ter que tomar medidas que reduzam o consumo, reduza a produção nas fábricas, a vontade das pessoas de investirem, né, de fazer a economia girar. Então isso aí realmente é muito ruim, e quando isso ocorre, o país demora anos e anos para retomar o crescimento econômico. Muito bem, mas em março o ONS, o Operador Nacional do Sistema, pode tomar outra decisão, que é economizar água. Então o ONS vai utilizar menos as usinas hidrelétricas. É bom sempre lembrar que no Brasil a usina termoelétrica sempre ela é complementar à hidrelétrica. Então economizar água não significa que as usinas hidrelétricas não serão utilizadas. Elas apenas serão utilizadas com menos intensidade, e o ONS vai utilizar as usinas termoelétricas de forma complementar. Então, quais são as consequências futuras dessa decisão? Não utilizando plenamente a água, a tendência é que os reservatórios permaneçam, né, com níveis confortáveis. Se chover nos meses seguintes, então ao longo de março e nos meses seguintes, chover muito, o que vai acontecer? Pode ser que os reservatórios não tenham capacidade de armazenamento para guardar essa água que veio abundante, né? Que foi um presente que São Pedro deu nos meses que a gente não esperava tanto, choveu e os reservatórios já estavam cheios, não vão conseguir armazenar essa água, e aí vai haver o que a gente chama de vertimento, quando a água, ao invés de passar pelas turbinas das usinas hidrelétricas, então a água ela é jogada fora, né, é vertida nos reservatórios. Então essa água que poderia ser utilizada para gerar energia, né, gerar crescimento econômico para o país, ela vai ter que ser desperdiçada.
Por outro lado, né, se no mês de março a nossa decisão for economizar água, então a gente mantém os nossos reservatórios em níveis mais confortáveis. E nos meses seguintes, ao longo de março, abril, maio, junho, não chove, então aí realmente a gente vai ter água para nesses meses a gente continuar complementando, né, com termoelétrica, e aí vai conseguir operar o sistema da forma mais econômica. Então a gente percebe que existe um forte acoplamento entre as decisões tomadas no estágio atual. Então, nesse exemplo, a gente está considerando que a gente está resolvendo um problema de base mensal, então a gente utilizou o mês de março como exemplo. Então, a decisão tomada em março, ela vai impactar o que acontece nos meses seguintes. No caso do Brasil, que a gente tem muitos reservatórios, e para a gente conseguir esvaziar completamente esses reservatórios ou encher completamente esses reservatórios, às vezes isso leva mais de um ano. Então as decisões tomadas no estágio atual, elas têm consequências futuras que às vezes levam mais de um ano para serem corrigidas. Com isso, a gente pode introduzir dois conceitos que são os das funções de custo imediato e custo futuro. Primeiro, vamos dar uma olhadinha em como funciona a função de custo imediato. Caso a nossa decisão seja para o mês de março, do exemplo do slide anterior, nós terminarmos o mês de março com 0%, claro que seria uma decisão extrema, terminar o mês de março com os reservatórios completamente vazios, o que aconteceria? A gente iria utilizar muita água e não iria gastar com as termoelétricas ao longo do mês de março. Então, a gente teria um custo muito baixo no mês de março, que a gente chama de custo imediato. Se, por outro lado, a gente decidir de forma extrema chegar no final do mês de março com um volume de 100%, isso significa que nós teremos que usar muita complementação de usinas termoelétricas para poder atender o mercado. Se eu estou usando usina termoelétrica, ao longo do mês de março, eu vou ter que pagar pelo combustível que vai estar acionando, ou pelos combustíveis, né, que estarão acionando as usinas termoelétricas, e eu vou ter um custo imediato bastante alto aqui no mês de março. Toda decisão que leva a um custo imediato, ela tem um rebatimento no futuro. E aí surge a chamada função de custo futuro, que aparece na cor laranja nesse slide. Se eu chego no final do mês de março vazio, qual que é a minha expectativa? Que ao longo dos próximos meses, dos meses seguintes, eu não tenha tanta água disponível, então eu vou ter que usar mais termoelétrica. Então o custo futuro vai ser alto. Em contrapartida, se a decisão for chegar cheio ao final do mês de março, significa que nos meses seguintes eu terei mais água disponível e não terei que usar tanto as usinas termoelétricas. Então, no futuro, eu vou ter um custo menor. O que a gente quer minimizar é a soma do custo imediato mais o custo futuro. Então eu quero tomar uma decisão sobre qual volume eu quero chegar no final do mês de março, de forma que a soma das duas curvas, a curva em verde e a curva em laranja, que resulta na curva em vermelho aqui, que corresponde ao custo total. Então eu quero que essa soma seja a menor possível. Então eu vou estar rastreando esse ponto de mínimo aqui. Então esse seria o volume ótimo que eu desejo, né, que eu devo chegar no final do mês de março. É o ponto que minimiza a curva em vermelho. Então a interpretação final que a gente tem desse gráfico é a seguinte: se eu atender a carga predominantemente com água, o volume no final do mês vai ser zero. Então eu vou ter um custo imediato baixo, porque eu vou usar pouco das minhas usinas termoelétricas,
mas eu vou ter uma expectativa de custo futuro muito alta, porque não tendo água nos meses seguintes, a expectativa de uso de usina termoelétrica vai ser muito maior. Em contrapartida, se eu atender a carga predominantemente com geração térmica ao longo do mês de março, significa que meu custo imediato vai ser alto, que eu vou ter que estar gastando com combustível para acionar essas termoelétricas no mês de março, só que eu vou estar armazenando água, então a minha expectativa para o meu custo futuro é que ele seja mais baixo. Olhando esse próximo slide, onde nós estamos dando uma ênfase exclusivamente à função de custo futuro, a gente pode extrair o conceito do valor da água. Se nós observarmos a variação da função do custo futuro em relação ao volume armazenado, isto é o que chamamos de valor da água. Então, nesse ponto aqui da curva de custo futuro, a gente percebe que a água ela tem um valor mais alto, porque uma pequena variação aqui, né, ela gera um incremento de custo futuro muito grande. Então, quanto menor for o volume armazenado no final do mês, a gente percebe que o valor da água, que é a derivada dessa curva, vai incrementando. Por outro lado, quando você tem um volume próximo a 100%, ou seja, o seu reservatório ou os seus reservatórios estão em um nível mais confortável, o valor da água tende a zero. Daqui a pouco nós vamos aprender a calcular isso aí, olhando, né, analisando os multiplicadores de Lagrange de um problema de otimização linear. Para ilustrar como que esse problema pode ser resolvido, como que a função de custo imediato é calculada, como a função de custo futuro é calculada, vamos imaginar uma situação em que a gente tem apenas uma usina hidrelétrica e duas usinas termoelétricas que serão utilizadas para atender uma determinada carga, um determinado mercado de energia ao longo de apenas 3 meses. Vamos simbolizar essa usina hidrelétrica por um triângulo. Esse triângulo representa o reservatório dessa usina. Se essa usina estiver completamente cheia, então vou colorir aqui, ela pode armazenar 100 hectômetros cúbicos. Essa região aqui em vermelho, ela representa o que a gente chama de volume morto ou volume mínimo. Porque toda a água que é depositada nessa região, ela não pode ser utilizada. Porque a tomada de água desse reservatório, ela fica justamente aqui. Então, desse ponto, partem os condutos forçados que levam a água até a casa de máquinas. Aqui, na casa de máquinas, a gente tem o chamado conjunto turbina-gerador, que vai propiciar a geração de energia elétrica através da passagem da água pela turbina, que tem o seu eixo acoplado ao eixo do gerador, e aí a gente vai propiciar a geração de energia elétrica. Nesse ponto, a água ela é restituída ao leito original do rio. Então o rio ele deposita a água no reservatório. Aqui a gente tem a decisão de armazenar ou não a água, e depois a água é restituída ao rio. Nesse problema, o volume mínimo é de 20 hectômetros cúbicos. Fica fácil nós depreendermos que o volume útil desse reservatório utilizado como exemplo é de 80 hectômetros cúbicos. Esses 80 hectômetros cúbicos correspondem à quantidade de água que efetivamente pode ser utilizada para a geração de energia elétrica. O volume útil é igual ao volume máximo do reservatório, que nesse caso
é de 100 hectômetros cúbicos, menos o volume morto ou volume mínimo, que nesse exemplo é de 20 hectômetros cúbicos. Uma outra grandeza importante associada à usina hidrelétrica é o que chamamos de produtibilidade. A produtibilidade de uma usina consegue transcrever qual que é a energia gerada para cada hectômetro cúbico de água que passa pela turbina ao longo do mês. Nesse exemplo, nós vamos considerar que a produtibilidade desta usina é de 0,95 megawatt médio por hectômetro cúbico. Ou seja, cada hectômetro cúbico que percorrer a turbina ao longo do mês vai gerar uma potência constante ao longo do mês de 0,95. Vamos fazer um pequeno exemplo. Digamos que eu utilize ao longo do mês 40 hectômetros cúbicos. Isso multiplicado por 0,95 megawatt médio por hectômetro cúbico significa que essa usina vai gerar uma potência média ao longo do mês de 38 megawatts. Se nós fizermos um gráfico de potência por tempo, então aqui eu vou colocar megawatt por tempo, aqui eu tenho um mês, significa que é como se essa usina estivesse entregando uma potência constante para o sistema ao qual ela está conectada de 38 megawatts. Esses 38 megawatts contínuos ao longo do mês vai gerar uma energia, né, que é dada pela área que está embaixo dessa linha pontilhada. Como a gente está resolvendo um problema de base mensal, eu estou interessado em apenas conhecer realmente a energia que essa usina está entregando para o sistema. Obviamente, em um caso real, essa usina não vai entregar uma potência constante. Em determinados momentos, ela vai turbinar mais ou menos água, e aí você vai ter, então, uma curva de potência que não vai ser constante ao longo do mês. Mas, se você comparar a área achurada em vermelho com a área achurada em azul, a gente vai ter os mesmos valores. Como a nossa base de estudo é mensal, eu estou interessado na área embaixo da curva e não interessado ponto a ponto, né, segundo a segundo, minuto a minuto, de quanto de potência está sendo entregue para o sistema. Uma outra característica dessa usina que a gente precisa definir é o chamado volume turbinado máximo ou engolimento máximo, que corresponde qual a máxima capacidade de água que é possível percorrer o conduto forçado e o conjunto turbina-gerador ao longo de um mês. Então, para essa usina, a gente vai considerar que esse engolimento máximo é de 60 hectômetros cúbicos. Uma outra informação importante é acerca dos cenários de afluência que podem existir ao longo do período de planejamento. Então, normalmente, são utilizados modelos baseados em séries temporais que geram diversos cenários possíveis de afluências ao reservatório ao longo do período de planejamento. Então, digamos que neste exemplo a gente vai considerar apenas 3 períodos de planejamento, 3 estágios ou 3 meses. Então eu vou ter o mês 1, o mês 2 e o mês 3. Para cada período de planejamento, a gente considera
a possibilidade de ocorrência de diversos cenários. Para que a gente possa ter um exemplo didático bem simples, vamos considerar apenas dois cenários. Um cenário que vamos classificar como sendo otimista e um outro cenário como sendo pessimista. No cenário otimista, a gente vai imaginar que no primeiro mês chegarão 23 hectômetros cúbicos no meu reservatório. No cenário pessimista, nesse mesmo primeiro mês, chegam apenas 16 hectômetros cúbicos. E assim por diante, vamos considerar que no segundo mês, no cenário otimista, irão chegar 19 hectômetros cúbicos e no cenário pessimista, apenas 14. E finalmente, no terceiro mês, vamos considerar que no cenário otimista chegam novos 15 hectômetros cúbicos de água no reservatório e no cenário pessimista apenas 11 hectômetros cúbicos. Então, esses valores, né, que compõem os cenários, eles são gerados por modelos estatísticos, né, e a forma como isso é feito, a gente vai abordar em um outro segmento de vídeo que vai ser publicado em breve. A unidade que nós estamos considerando aqui, ela vai ser hectômetro cúbico. Muito bem, essa usina hidrelétrica ela vai ter que atender uma carga de 50 megawatt médio. Então nós vamos imaginar que essa usina está conectada a um sistema que necessita mensalmente de uma energia de 50 megawatts médios ao longo dos 3 meses, né, de planejamento. E caso a gente não consiga, né, caso essa usina hidrelétrica, auxiliada pelas térmicas que a gente já vai descrever, não conseguirem atender esses 50 megawatts, vai existir o que a gente chama de custo de déficit, que vai ser igual a 500 unidades monetárias por megawatt médio não atendido. Então, digamos que em um determinado mês, a minha usina hidrelétrica, em conjunto com a usina térmica, só consiga prover 49 megawatts médios, ou seja, aquele sistema vai deixar de absorver 1 megawatt médio. Isso significa que o custo associado a essa falta de energia vai ser de 500 unidades monetárias por unidade por megawatt médio. Esse custo ele é relativamente complicado de ser calculado, que é o chamado custo de racionamento, né? Quanto que um país, um estado, uma cidade perde por não ter um sistema de energia, né, um sistema, no caso hidrotérmico, capaz de suprir o seu crescimento econômico. Então, quanto que isso custa, né? Vão existir indústrias, né, que vão deixar de instalar novas unidades, vai ter pessoas que não vão estar sendo empregadas devidamente, a gente vai ter hospitais, o sistema de saúde não vai estar atendendo plenamente a população. Então, se a gente não tem energia para atender um determinado mercado, isso tem um custo que pode ser quantificado, né? Então a gente pode avaliar economicamente qual que é a perda, né, que aquele sistema, aquele mercado vai sofrer caso não tenha energia para acompanhar, né, o seu crescimento. Então, esses são os dados relativos à nossa usina hidráulica. Nós temos um reservatório com capacidade máxima de 100 hectômetros cúbicos, capacidade mínima de 20 hectômetros cúbicos e o volume útil é de 80 hectômetros cúbicos. A produtibilidade é de 0,95 megawatt médio por hectômetro cúbico. A produtibilidade é capaz de transformar a quantidade de água que percorre a turbina ao longo do mês em energia. E, finalmente, a gente tem o engolimento máximo de 60 hectômetros cúbicos. Então, no caso dessa usina, o máximo de água
que pode percorrer as turbinas ao longo do mês é equivalente a 60 hectômetros cúbicos. Como nós não sabemos o que vai acontecer nos próximos 3 meses, nós temos que usar alguma metodologia, geralmente são modelos autorregressivos, que geram cenários de vazão para essa usina nos próximos meses. Como a gente está imaginando resolver um problema de 3 meses à frente, a gente, para simplificar os cálculos, como nós veremos daqui a pouquinho, a gente considerou apenas 2 cenários, um cenário otimista e um cenário pessimista, conforme pode ser visto nessa tabela. A carga que essa usina deve atender é uma carga que a gente está imaginando, né, constante ao longo dos 3 meses. Então, em cada um dos 3 meses, devem ser fornecidos 50 megawatts médios. Se porventura algum megawatt médio não for entregue ao sistema que essa usina está conectada, vai existir um custo de déficit de $500 por megawatt médio. Então, além dessa usina hidrelétrica, nós vamos imaginar que existem 2 usinas térmicas. Usina térmica 1 e a usina térmica 2. Essas usinas utilizam diferentes combustíveis. Então, elas possuem custos de operação diferentes. Então, o custo de operação da usina 1, ele é de 10 unidades monetárias por megawatt médio. O custo de operação da usina 2 é de 25 unidades monetárias por megawatt médio. Ou seja, se nós pudermos escolher, é muito melhor acionarmos inicialmente a térmica 1 e, se ainda houver necessidade, acionarmos a térmica 2. E qual é a capacidade de geração dessas usinas? A térmica 1 possui a geração máxima de 15 megawatts. Ou seja, se ela for acionada continuamente ao longo do mês inteiro, ela é capaz de entregar uma energia equivalente a 15 megawatts médios. A usina térmica 2, ela possui uma geração máxima de 10 megawatts. Se essa usina for acionada à sua plena capacidade ao longo de um mês inteiro, obviamente, ela vai entregar a energia equivalente a 50 megawatts médios. Nós vamos adotar uma simplificação que facilitará os cálculos do problema de despacho. Nós vamos admitir que existem 3 decisões térmicas que podem ser adotadas. Vamos chamar de decisão térmica 1, decisão térmica 2 e decisão térmica 3. Na decisão térmica 1, a geração térmica das 2 usinas serão iguais a 0, ou seja, nós não estamos despachando nenhuma térmica e o mercado vai ser atendido exclusivamente pela usina hidrelétrica. Na decisão térmica 2, nós vamos despachar apenas a usina térmica 1. Então, a térmica 1 vai ficar despachada o mês inteiro, vai entregar 15 megawatts médios, e a térmica 2 não vai ser despachada em momento nenhum ao longo do mês. E, finalmente, a decisão térmica 3 corresponde ao despacho integral das 2 usinas térmicas. Então, a energia entregue por essas usinas sempre é dada por megawatt médio. Então, essa figura ela resume o nosso sistema. Uma usina hidrelétrica utilizando a água de um determinado rio. A casa de máquinas dessa usina conecta a usina ao sistema de transmissão. Essa usina hidrelétrica ela é auxiliada por 2 usinas térmicas, que a gente chamou de térmica 1 e térmica 2, que são acionadas por diferentes tipos de combustíveis e, além da gente ter um custo de operação atrelado a esse tipo de combustível, ela também gera poluição ambiental. Todas as usinas estão conectadas a
uma carga, aqui a gente chamou, por exemplo, de uma determinada cidade. Essas usinas estão conectadas a essa cidade através de um sistema de transmissão. E a gente está assumindo que essa cidade ela demanda por 50 megawatts médios de energia em cada um dos meses do período de planejamento. Para esse exemplo, a gente vai considerar um período de planejamento de 3 meses à frente. Então, o nosso desafio vai ser descobrir qual é a melhor forma de operar esse sistema em cada um dos 3 meses do horizonte de planejamento. Ou seja, quanto que eu vou utilizar do meu reservatório, da minha térmica 1 e da minha térmica 2 no primeiro mês. Quanto que eu vou utilizar do meu reservatório, da térmica 1 e da térmica 2 no segundo mês e, da mesma forma, quanto que eu vou utilizar desses meus 3 recursos, hidrelétrico, termoelétrico, no terceiro mês. Se nós tentarmos começar a resolver o problema no primeiro mês, a gente vai ter que lembrar do gráfico com a função de custo futuro e a função de custo imediato. Então aqui a gente tem o volume final da minha usina no mês 1. Então 0%, 100%. A gente sabe que a curva de custo imediato ela funciona mais ou menos assim, né? Se eu chegar no final do mês com volume baixo, significa que eu usei muito a minha usina hidrelétrica, aí o meu custo imediato é pequenininho. Se eu chegar no final do mês com 100%, eu preservei a minha usina hidrelétrica, com isso eu vou ter que usar mais térmica, aí o custo imediato vai ser muito alto. O custo futuro, ele tem um comportamento complementar. Se eu escolher chegar com 0% de volume na usina hidrelétrica, é provável que nos meses seguintes eu tenha que gastar muito, porque eu não terei muita água. Se eu escolher chegar com 100%, significa que nos meses seguintes eu terei água para poder atender o meu mercado. Então, a curva em vermelho é o custo futuro. O que a gente quer estimar? A soma das duas curvas, que vai dar a curva em roxo. E eu quero minimizar, né, o custo total. Então, essa aqui é a curva do custo total. Qual que é o grande problema? No mês 1, a gente não conhece a curva em vermelho. Então, essa curva é uma incógnita para a gente. Diferentemente de ao passo que se ao invés de começar a resolver o problema pelo mês 1, eu começar a resolver o problema pelo mês 3, qual que é a grande vantagem? Qual que vai ser o custo futuro associado ao mês 3? Ele vai ser sempre igual a 0. Então, essa curva em vermelho, ela passa a ser conhecida, porque a gente parte do princípio que o mundo acaba após o mês 3. Então, não existe custo associado à decisão que nós tomarmos no mês 3. Independente do volume final no mês 3, como a gente pressupõe um final de mundo, a gente não tem custo futuro associado a esse mês. Por isso, sempre a gente começa a resolver o problema de programação dinâmica estocástica a partir do último estágio. Logo, no último estágio, o custo total ele vai ser igual ao custo imediato. Então, a curva de custo total ela vai estar igual ao custo imediato. Ou seja, no mês 3, eu vou despachar o meu sistema
com o objetivo de utilizar a menor quantidade de usina térmica possível. Só que aí surge um primeiro problema. No mês 3, eu não sei qual que é o volume atual da minha usina no início do mês, diferente do que acontece no mês 1. No mês 1, basta eu olhar para o meu reservatório que eu sei quanto de água disponível, qual que é o nível do meu reservatório no início do período de planejamento. No início do mês 3, a gente não conhece essa informação. Então, aí surge a primeira dificuldade da programação dinâmica estocástica, que é a discretização do espaço de estados. Então, eu vou ter que otimizar o meu mês 3 considerando diferentes possibilidades de armazenamento inicial. Nesse primeiro momento, nós vamos considerar 3 possibilidades de armazenamento inicial para o meu reservatório. Então, vamos considerar que o reservatório, no início do mês 3, possa estar com 100% ou 100 hectômetros cúbicos, com 50%. Esse 50% equivale a 50% do volume útil. Como o volume útil é de 80 hectômetros cúbicos, 50% de 80 hectômetros cúbicos dá 40 hectômetros cúbicos, né? Mais os 20 de volume mínimo, então 50% equivale a 60 hectômetros cúbicos. E 0%, que significa que o reservatório está apenas com seu volume mínimo, ou seja, 20 hectômetros cúbicos. Nós precisamos atentar para o fato de que, para cada um desses níveis de armazenamento inicial para o mês 3, a gente ainda deve considerar uma incerteza em relação à afluência ao reservatório durante o mês 3. Então, essa afluência pode ser 15 hectômetros cúbicos ou 11 hectômetros cúbicos. Então, vamos nos colocar na posição do operador nacional do sistema. Vamos imaginar que no mês 3 eu tenha um volume inicial de 100 hectômetros cúbicos, ou seja, meu reservatório está completamente cheio, a expectativa de afluência é otimista, ou seja, nós imaginamos que chegarão mais 15 hectômetros cúbicos ao longo do mês 3, e a nossa decisão é quanto que a gente vai utilizar de térmica e quanto que a gente vai utilizar de hidráulica para atender o nosso mercado de 50 megawatts médios. Imaginando que o mundo vai acabar logo em seguida, né? Terminou o mês 3, o mundo acabou. Então, para atender os 50 megawatts médios, quanto de água é necessário? É só a gente dividir 50 por 0,95, que é a produtibilidade da usina hidrelétrica. Então, facilmente, a gente percebe que serão necessários 52,6 hectômetros cúbicos. Se ao longo do mês 3 eu turbinar 52,6 hectômetros cúbicos, eu conseguirei atender os 50 megawatts médios requeridos pela minha cidade, né, que é a carga desse problema. Eu tenho disponível 52,6 hectômetros cúbicos? Acredito que sim, né? Porque o volume de água no reservatório é 100 hectômetros,
mais 15 que chegam ao longo do mês. Isso resulta em 115 hectômetros cúbicos. Se eu abater 52,6, se eu turbinar 52,6, ainda restarão 62,4 hectômetros cúbicos. Então, se eu tiver no início do estágio 3, com 100 hectômetros cúbicos, chegam mais 15 hectômetros cúbicos, então tem um volume total de 115, e eu utilizar 52 hectômetros cúbicos, 0,6, para atender, para turbinar e gerar energia para atender a minha carga, no final do mês, eu ainda ficarei com 62,4 hectômetros cúbicos. Então, eu consigo atender o meu mercado exclusivamente com água. Se por um acaso o cenário for pessimista, a gente vai imaginar que o reservatório está cheio. Então, eu tenho 100 hectômetros cúbicos. Chegam mais 11 hectômetros cúbicos. Então, o volume total de água disponível é 111 hectômetros cúbicos. Eu preciso turbinar 52,6 hectômetros cúbicos. No final do mês, eu fico com 58,6 hectômetros cúbicos. Então, caso no início do estágio 3 eu estiver com 100 hectômetros cúbicos, ou seja, meu reservatório completamente cheio, tanto no cenário otimista quanto no cenário pessimista, eu conseguirei atender a minha carga exclusivamente com a usina hidrelétrica. Então, eu posso tomar a decisão térmica 1. Qual o custo associado à decisão térmica 1? 0 unidades monetárias. Ou seja, eu não preciso despachar nenhuma usina termoelétrica. Olhando para esse slide, a gente pode perceber que se o armazenamento for 100% e a fluência for 11 hectômetros cúbicos, ou seja, o cenário pessimista, a decisão ótima vai ser turbinar 52,6 hectômetros cúbicos, atender o mercado exclusivamente com a usina hidrelétrica e não utilizar as usinas termoelétricas. Se acontecer um cenário otimista, ou seja, a fluência for de 15 hectômetros cúbicos ao longo do mês, a decisão vai ser a mesma. Eu vou atender o meu mercado exclusivamente com a usina hidrelétrica, vou turbinar os 52,6 hectômetros cúbicos e não vou utilizar nenhuma das duas usinas termoelétricas. Tanto no cenário otimista quanto no cenário pessimista, qual seria o meu custo imediato? 0 nas duas situações, porque eu não estou usando a usina termoelétrica, eu estou usando apenas a usina hidrelétrica. Então, caso eu chegue no estágio 3 com 100 hectômetros cúbicos, independente do cenário otimista ou pessimista, eu não vou utilizar nenhum recurso de termoelétrica. Vamos imaginar agora que o volume inicial no mês 3 é de 60 hectômetros cúbicos. Da mesma forma, a gente tem uma primeira possibilidade de afluência. Pode ocorrer o cenário pessimista, ou seja, ao longo do mês 3 irão chegar mais 11 hectômetros cúbicos ao reservatório, ou seja, o total de água disponível no mês 3 seria de 71 hectômetros cúbicos. Se a minha decisão de despacho térmico for não acionar nenhuma térmica, eu terei que atender esse mercado, a minha carga, plenamente com a usina hidrelétrica. Então, eu teria 71 hectômetros cúbicos
menos 52,6. Com isso, no final do mês, eu ficaria com 71 menos 52,6, 18,4 hectômetros cúbicos. Esse valor é abaixo do volume mínimo, ou morto. Então, eu não posso tomar a decisão de não utilizar as usinas termoelétricas. Se por um acaso eu utilizar a geração termoelétrica 1, eu terei 15 megawatts médios provenientes dessa primeira termoelétrica. Então, a usina hidro terá que gerar 35 megawatts médios, pois 15 da geração termoelétrica mais 35 da geração hidráulica resultam nos 50 megawatts necessários para abastecer a cidade. Para eu gerar 35 megawatts médios, serão necessários 35 dividido por 0,95, 36,8 hectômetros cúbicos. Como eu tenho 71 hectômetros cúbicos disponíveis, menos 36,8, eu chegaria no final do mês, 71 menos 36,8, eu chegaria no final do mês com 34,2 hectômetros cúbicos. Como o mundo irá acabar após o mês 3, chegar com 0 hectômetros cúbicos, 20, 30, 100, tanto faz. Então, essa seria a decisão economicamente mais factível para o caso de chegar no início do estágio 3 com 50% e a ocorrência do cenário pessimista, 11 hectômetros cúbicos. Se por um acaso ocorrer o cenário otimista, ou seja, ao longo do mês 3 chegarem 15 hectômetros cúbicos na minha usina hidrelétrica, como no início eu estava com 60 hectômetros cúbicos, a quantidade de água disponível vai ser 75 hectômetros cúbicos. Se eu utilizar o reservatório para atender o meu mercado, eu precisaria de 52,6 hectômetros cúbicos. Ou seja, no final do mês 3, eu ficaria com 22,4 hectômetros cúbicos, que é um valor maior do que o volume mínimo. Então, o resumo é o seguinte, né? Se eu tiver com 60 hectômetros cúbicos e ocorre o cenário pessimista, eu vou gastar 150 unidades monetárias. Se ocorre o cenário otimista, eu vou conseguir atender o mercado plenamente com usina hidráulica e não vou ter que gastar nada com termoelétrica. O valor esperado, que seria a média desses dois cenários, resulta em 75 unidades monetárias. Voltando para a nossa tabela, a gente percebe que com um armazenamento inicial de 60 hectômetros cúbicos no estágio 3 e ocorrendo o cenário pessimista, ou seja, ao longo do estágio 3, chegam 11 hectômetros cúbicos no meu reservatório, a melhor forma de operar o sistema será despachar a hidrelétrica com 36,8 hectômetros cúbicos, o que irá gerar 35 megawatts médios ao longo do mês, e os 15 megawatts médios restantes serão supridos pela geração térmica 1. Como o custo de geração térmica 1 é de 10 unidades monetárias por megawatt médio atendido, então o custo total, imediato desse cenário aqui seria de 150 unidades monetárias. Caso ocorra o cenário otimista, nós conseguiremos atender o mercado
apenas com a usina hidrelétrica. Para isto, ela irá turbinar 52,6 hectômetros cúbicos, gerando os 50 megawatts médios necessários para suprir a carga ou a cidade. Falta agora nós analisarmos a última possibilidade, que seria o armazenamento inicial no estágio 3 como sendo 0% ou 20 hectômetros cúbicos. Novamente, vamos ter que analisar dois cenários possíveis. Os meus dois cenários de afluência. O cenário pessimista e o cenário otimista. No cenário pessimista, nós consideramos que irá chegar ao longo do mês, ao longo do estágio 3, 11 hectômetros cúbicos. E no cenário otimista, nós consideramos a hipótese de chegar 15 hectômetros cúbicos ao longo do mês. Então, no cenário pessimista, esses 11 hectômetros cúbicos serão a única disponibilidade hídrica existente. E no cenário otimista, os 15 hectômetros cúbicos seriam a única possibilidade hídrica existente. No caso pessimista, os 11 hectômetros cúbicos ponderados pela produtibilidade, ou seja, se eu turbinar esses 11 hectômetros cúbicos, qual seria a minha geração? Basta multiplicar 11 por 0,95. Então, eu iria conseguir gerar 10,45 megawatt médio. No cenário otimista, eu poderia utilizar os 15 hectômetros cúbicos para gerar energia com a usina hidrelétrica. Esses 15 ponderados pela produtibilidade de 0,95 resultariam em 14,25 megawatts médios. No entanto, a minha carga é de 50 megawatts médios. Percebemos que em ambas as situações, tanto no cenário pessimista quanto no otimista, eu irei precisar acionar a geração térmica 1 e a geração térmica 2. A geração térmica 1 é de 15 megawatts médios. A geração térmica 2 é de 10 megawatts médios. No cenário otimista, da mesma forma, eu precisarei acionar as duas térmicas, 15 e 10. Então, no cenário pessimista, eu terei 35,45 megawatts médios com as minhas 3 usinas, a hidráulica e as duas térmicas. E no cenário otimista, eu conseguiria gerar 39,25 megawatts médios. Nós percebemos que em ambas as situações, a gente não vai conseguir atender plenamente a carga. No cenário pessimista, nós teríamos um déficit de 14,55 megawatts médios. E no cenário otimista, o meu déficit seria de 10,75 megawatts médios. Então, como seria o custo imediato? Nesse caso, com as usinas térmicas, tanto no cenário otimista quanto no cenário pessimista, a usina térmica 1 gera um custo de 15 vezes 10 unidades monetárias por megawatt. Então, isso resulta em 150 unidades monetárias. A térmica 2, ela requer 25 unidades monetárias por megawatt-hora. Então, ela vai demandar um custo de 250 unidades monetárias. Então, o custo com a geração térmica vai ser de 400 unidades monetárias. No entanto, no cenário 1,
a gente vai ter um custo de déficit de 14,55 vezes 500 unidades monetárias por megawatt médio, e no cenário otimista 10,75 vezes 500 unidades monetárias por megawatt médio. Com isso, a gente percebe que a soma da geração mais o déficit em ambos os cenários, pessimista e otimista, resulta nos 50 megawatts médios. 50 megawatts médios. Voltando para o slide que resume todas as possibilidades e os cenários, a gente verifica que, caso no início do estágio 3 o reservatório inicie com 0% ou 20 hectômetros cúbicos e ocorra o cenário de afluência pessimista de 11 hectômetros cúbicos, esses 11 hectômetros cúbicos serão turbinados, gerando energia através da usina hidrelétrica. As duas usinas térmicas serão acionadas, gerando um custo de 400 unidades monetárias, mas mesmo assim haverá um déficit, ou seja, as usinas hidrelétricas e usinas térmicas conjuntamente não conseguirão atender plenamente o mercado, plenamente a carga, né, que alimenta a cidade do nosso exemplo, e haverá um déficit de 14,55 megawatts médios. Quando a gente computa, né, esse custo, 14,55 vezes 500 unidades monetárias, mais geração térmica 2, os 10 megawatts, vezes os 25 unidades monetárias por megawatt, mais a geração térmica 3, que são 15 megawatts, vezes 10 unidades monetárias por megawatt, a gente encontra o custo de 7.675, que é o custo imediato da operação do sistema nessas condições. Caso ocorra o cenário otimista, ou seja, ao longo do mês do estágio 3, chegam 15 hectômetros cúbicos, esses 15 hectômetros cúbicos serão utilizados para gerar energia elétrica através da usina hidrelétrica. Mesmo assim, a gente terá necessidade de usar as termoelétricas e haverá um déficit um pouquinho menor do que no cenário pessimista, haverá um déficit de 10,75 megawatts médios. Na hora que a gente computa o custo total, a gente encontra o valor de 5.775. E aí a gente consegue, para cada possibilidade considerada de armazenamento no início do estágio, a gente consegue computar um valor esperado de custo imediato. Então, caso o reservatório ele inicie o estágio 3 com 100% ou 100 hectômetros cúbicos, a gente consegue, em ambos os cenários, não gastar nada com as termoelétricas. A gente consegue atender plenamente com água. Então, a gente vai ter o custo imediato de zero nos dois cenários, e aí o valor esperado vai ser zero. Caso o reservatório inicie com 50% ou 60 hectômetros cúbicos, no cenário pessimista, nós teríamos que gastar 150 unidades monetárias, porque haverá necessidade de despachar a térmica 1. No cenário otimista, a gente consegue atender só com água, aí não há necessidade de despachar nenhuma térmica. O valor esperado, né, que é a média dos dois cenários, vai ser 75 unidades monetárias. E considerando a possibilidade de no estágio 3 a gente começar com 0% ou apenas o volume morto, né, o volume mínimo, 20 hectômetros cúbicos, a gente vai ter déficit nas duas situações, nos dois cenários. Então, se for o cenário pessimista, a gente vai ter um custo de 7.675 unidades monetárias. No cenário otimista, a gente vai ter um custo de 5.775 unidades monetárias. O valor esperado, que é a média dos dois, resulta em 6.725 unidades monetárias. Então, a gente pode construir um gráfico resumindo as análises realizadas até o momento. Nós consideramos 3 possibilidades de armazenamento no início do estágio 3. Isso também é denominado de discretização do espaço de estados. Na primeira possibilidade, nós consideramos que o nosso reservatório estava com 100% ou 100 hectômetros cúbicos no início do estágio 3.
Então, para esse volume inicial, nós consideramos dois cenários, um otimista e um pessimista. Nesse caso específico, tanto o cenário otimista quanto o cenário pessimista resultaram em um valor igual a zero para custo imediato. Ou seja, o mercado foi atendido exclusivamente com a usina hidrelétrica. Não foi necessário acionar a usina termoelétrica. Quando nós computamos o valor esperado ou a média do custo imediato para esses dois cenários, o valor foi, obviamente, igual a zero. Quando nós consideramos 50% do volume útil como o volume inicial no estágio 3, ou 60 hectômetros cúbicos, nós encontramos um custo de 150 unidades monetárias para o caso pessimista, para o cenário pessimista, e encontramos um custo igual a zero para o cenário otimista. Quando nós computamos o valor esperado, o valor médio, a gente chegou em 75 unidades monetárias. Considerando o caso em que, no início do estágio 3, o reservatório começa vazio, com 0% do volume útil, ou seja, apenas com o seu volume mínimo ou volume morto, no cenário pessimista, nós encontramos um valor bem alto para o custo imediato, de 7.675. Já para o cenário otimista, o valor também foi alto, porque houve déficit, mas o custo foi de 5.775. Quando a gente computa a média desses dois, do custo imediato para os dois cenários, ou o valor esperado, a gente encontra o valor de 6.725. Então, com esses pontos roxos, a gente consegue fazer uma aproximação linear por partes da função de custo futuro. Basta interligar os pontos roxos. Então, a gente tem exatamente essa função aqui. Se eu tivesse considerando mais cenários, o que iria acontecer é que em cada discretização a gente ia encontrar mais pontinhos aqui, né? Mais pontinhos aqui. Sempre na hora que eu buscasse calcular a média desses pontinhos, a gente ia encontrar um valor esperado, né? E novamente eu poderia interligar esses valores esperados, construindo essa aproximação linear por partes. Quanto mais eu discretizar meu espaço de estados, ou seja, quanto mais possibilidades eu considerar, aqui a gente considerou apenas 3, mas se eu fizesse com 10, com 100 possibilidades, essa aproximação aqui linear por partes em roxo, ela ficaria mais precisa da função de custo futuro. Uma outra observação importante é o seguinte, né? Aonde que a gente vai utilizar essa função de custo futuro aqui? Vocês estão observando que aqui no eixo horizontal, a gente tem o volume inicial no estágio 3. Mas o volume inicial no estágio 3, ele é exatamente igual ao volume final no estágio 2. Então, quando eu estiver resolvendo os diversos problemas de despacho hidrotérmico no estágio 2, o volume final que eu encontrar em cada um desses problemas vai ter um custo futuro atrelado, que vai ser o valor que eu vou consultar nessa curva aqui que a gente acabou de criar. Por exemplo, se no estágio 2 a gente encontrar um volume final de 25%, a gente sabe qual que é o custo futuro associado. Basta fazer uma interpolação entre esses dois pontos que geraram essa reta aqui. Então, se eu chegar no final do estágio 2 com 25%, eu tenho como calcular o custo futuro associado a essa decisão, que vai ser esse aqui. Temos condições agora de começar a analisar o comportamento do sistema no estágio 2. De novo, a gente não sabe a informação de qual será o nível de armazenamento inicial do nosso reservatório no início desse estágio. Vamos, então, discretizar o nosso espaço de estado em 3 possibilidades, 100%, 50% e 0%,
E vamos imaginar que para cada uma dessas discretizações vai ocorrer o cenário de afluência previsto para tanto o caso otimista quanto o caso pessimista no mês 2. Se nós retornarmos à tabela com a previsão das afluências, a gente vê que o cenário otimista havia previsão de 19 hectômetros cúbicos e no cenário pessimista havia previsão de 14 hectômetros cúbicos. Vamos considerar o primeiro caso, a discretização 1. Então, nós estamos imaginando que no início do estágio 2, o reservatório está com 100 hectômetros cúbicos. Vamos considerar também o cenário otimista. Então, ao longo do mês 2, chegam 19 hectômetros cúbicos. Ou seja, a água disponível no mês 2 é de 119 hectômetros cúbicos. Agora, a decisão é um pouco mais complexa, pois, além de olhar o impacto imediato, o custo imediato, a gente também vai ter que consultar o custo futuro. Uma das maneiras de operar o sistema é através da decisão térmica 1. Na decisão térmica 1, as térmicas não são despachadas. Todo o mercado ele deve ser atendido com a usina hidrelétrica. Os 50 megawatts médios devem ser gerados pela usina hidrelétrica. Eu preciso dividir esse valor, então, pela produtibilidade, 0,95, e eu obtenho a quantidade de água necessária para gerar essa energia, 50 megawatts médios. Eu precisaria de 52,6 hectômetros cúbicos. Muito bem, se o meu reservatório mais a afluência perfaz um total de 119 hectômetros cúbicos, menos 52,6 necessários para atender o mercado, a minha carga, eu chegaria no final do mês com 66,4 hectômetros cúbicos. Se eu fizer essa escolha, o custo imediato vai ser zero. Mas será que existe um custo futuro associado à minha decisão? Esses 66 hectômetros cúbicos equivalem a 58% do volume útil. Me leva mais ou menos para esse ponto, que vai me gerar um custo um pouquinho menor do que 75. Então eu posso dizer que isso aqui equivale a mais ou menos 75 unidades monetárias referente ao custo futuro. Então, qual seria o meu custo de operação total se eu tomar a decisão térmica número 1? Eu vou ter zero de custo imediato, só que eu vou ter mais ou menos 75 de custo futuro, dando um custo de operação total de 75 unidades monetárias. Eu poderia também adotar a decisão térmica número 2. Nesse caso, somente a térmica 1 seria ligada. A capacidade da térmica 1 é de 15 megawatts. Nesse caso, para atender o mercado, nós precisaríamos de 35 megawatts médios da hidrelétrica. Para a hidrelétrica gerar essa energia, a gente precisa ponderar pela produtibilidade, é só dividir 35 por 0,95, e nós encontramos quantos hectômetros cúbicos seriam necessários, 36,8 hectômetros cúbicos. Partindo do princípio que existem 119 hectômetros cúbicos disponíveis, menos 36,8, o meu volume final no mês 2 seria de 82,2 hectômetros cúbicos. Em termos percentuais, isso equivale a 77%. Esse é o volume final no estágio 2, que corresponde ao volume inicial do estágio 3. Basta eu consultar a curva que a gente acabou de construir e verifica
que a gente vai ter um custo entre 75 e 0. Vamos colocar aqui, sei lá, para não fazer muita conta, 40 unidades monetárias. Então, nesse caso, o custo imediato ele seria de 150 unidades monetárias, porque eu tive que despachar a térmica número 1, e o custo futuro de 40 unidades monetárias, resultando em um total de 190 unidades monetárias. Já percebemos que a decisão térmica número 2 ela foi mais cara que a decisão térmica número 1. Obviamente, se eu adotar a decisão térmica número 3, vai ser mais caro ainda. Então, para essa discretização e para o cenário otimista, a gente já percebe que o ideal é a escolha da decisão térmica número 1. Então, vamos completar a tabela. Nesse caso, a decisão térmica ótima vai ser A1. Associado a essa decisão, o custo imediato vai ser 0, porque a gente não utilizou nenhuma térmica, e o custo futuro vai ser em torno de 75. Então, podemos analisar agora o cenário pessimista. Vamos ver como fica o problema de despacho hidrotérmico nessa situação. No início do mês, eu tenho 100 hectômetros cúbicos. No cenário pessimista, nós consideramos que a afluência vai ser de 14 hectômetros cúbicos, o que resulta em um total de água disponível de 114 hectômetros cúbicos. Se eu tomar a decisão número 1, a decisão térmica número 1, que é não utilizar nenhuma térmica, será necessário que a usina hidrelétrica atenda a carga completamente, os 50 megawatts médios, que ponderado pela produtibilidade, resulta na utilização de 52 hectômetros cúbicos. 114 hectômetros cúbicos menos 52,6 utilizados para atender a carga, nos leva para o final do mês para um volume final de 61,4 hectômetros cúbicos. Isso equivale a um percentual do volume útil de 51,7. O custo imediato associado a essa decisão, obviamente, vai ser 0, porque eu não estou utilizando nenhuma térmica, mas nós teremos um custo futuro. Então, quando eu pego esse 51,7 e olho para a minha função de custo futuro, a gente vê que a gente vai estar num ponto muito próximo a 75 unidades monetárias esperadas para ser utilizada durante a operação nos estágios seguintes, que nesse caso vai ser apenas o estágio 3. Isso pode ser feito porque o volume final no estágio 2 é igual ao volume inicial no estágio 3. Então, se a decisão térmica tomada for a 1, o custo total vai ser de 75 unidades monetárias. Nós nem precisamos olhar a decisão térmica 2 nem a decisão térmica 3, porque a decisão térmica 2 implica no despacho da primeira usina termoelétrica, que gera um custo imediato de 150. E a decisão térmica 3 implica no despacho das duas usinas termoelétricas, que geram um custo de 400 unidades monetárias. Gera um custo maior do que tomar a decisão térmica 1. Vamos completar a tabela, então. A decisão térmica ótima também vai ser a 1, o custo imediato vai ser 0 e o custo futuro também vai ficar em torno de 75. O custo ótimo, ou o valor esperado associado à discretização de 100%, vai ser a média dos dois custos totais. Então, nesse caso, tanto no cenário otimista quanto no pessimista, como nós tivemos o mesmo custo de 75 no total, a média, obviamente, vai ser 75. Vamos passar à análise da próxima discretização, que seria começar o estágio 2 com 60 hectômetros cúbicos ou 50%, e o cenário de afluência otimista,
que são os 19 hectômetros cúbicos chegando à usina hidrelétrica ao longo do estágio 2. São 60 hectômetros cúbicos no início do mês e 19 hectômetros cúbicos, cenário otimista, afluindo ao reservatório ao longo do mês, perfazendo um total de 79 hectômetros cúbicos disponíveis. Novamente, nós temos que escolher entre as 3 decisões térmicas possíveis. A mais barata, que é não despachar nenhuma térmica, irá impor a necessidade da usina hidrelétrica gerar 50 megawatts médios, o que demandará 52,6 hectômetros cúbicos. 79 hectômetros cúbicos disponíveis, menos 52,6 para atender o mercado, fará com que, no final do mês, o volume final seja 26,4 hectômetros cúbicos. Isso equivale a um percentual de 8% do volume útil. Consultando a função de custo futuro, nós vamos estar bem próximos aqui de zero. E isso leva a um custo futuro enorme, muito alto. Então a decisão térmica 1 pode não ser a mais interessante. Vamos investigar o que ocorreria no caso da decisão térmica 2. Na decisão térmica 2, nós despachamos a primeira térmica, que tem a capacidade de 15 megawatts, restando então 35 megawatts médios para a usina hidrelétrica. Isso demanda a utilização de 36,8 hectômetros cúbicos. Se a disponibilidade inicial no mês é de 79 hectômetros cúbicos, nós despendemos 36,8 para atender o mercado, para atender a carga. Restarão então, no final do mês, 42,2 hectômetros cúbicos. Esses 42,2 hectômetros cúbicos corresponde a um volume útil de 27,5%. Consultando a função de custo futuro, a gente percebe que a gente ainda assim vai ter um custo futuro relativamente elevado, né? A gente está na metade do caminho aqui entre os 6.725 e os 75, então esse custo aqui vai estar na ordem de 3.000 unidades monetárias. Caso a decisão térmica seja a 3, que seria despachar as duas usinas térmicas, uma tem 10 e a outra tem 15, restariam então 25 megawatts médios a serem atendidos pela usina hidrelétrica. Esses 25 megawatts médios requerem 26,3 hectômetros cúbicos. Se a minha disponibilidade inicial é de 79 hectômetros cúbicos, menos 26,3 hectômetros cúbicos, no final do mês, o reservatório ficaria com 52,7 hectômetros cúbicos, que em termos percentuais resulta em 40%. Então, eu ficaria nesse ponto aqui da curva, bem mais próximo de 50%, que gera um custo futuro bem mais baixo. Então, em torno de 75 unidades monetárias. É claro que a gente teria que fazer a ponderação aqui para calcular esse valor exato. Mas então, na decisão térmica 3, o meu custo imediato seria de 400 unidades monetárias, porque somando o custo de operação das duas térmicas resulta em 400, mais o custo futuro de 75, gerando um custo total de 475. Então,
A decisão ótima nesse caso vai ser despachar as duas térmicas. Então, observe o efeito da programação dinâmica. Se a gente não conhecesse o futuro, a gente ia adotar a decisão térmica 2. Mas como a gente já sabe que é ruim chegar no estágio 3 vazio, a gente já adota nesse momento a decisão térmica 3, que é a despachar as duas usinas térmicas. Dando continuidade ao preenchimento da nossa tabela, a decisão térmica ótima será a 3, que é despachar as duas térmicas, acarretando um custo imediato de 400, um custo futuro de 75. Obviamente, essa é uma aproximação para evitar que a gente tenha que ficar fazendo interpolação na função de custo futuro. Na próxima aula, a gente vai elaborar um problema de otimização linear que vai calcular exatamente esse custo futuro de forma precisa. Vamos passar para a análise do cenário pessimista, que seria a fluência de 14 hectômetros cúbicos ao longo do estágio 2 para uma discretização para um volume inicial de 60. Se, ao receber 19 hectômetros cúbicos, nós já optamos pela decisão térmica 3, se a fluência for menor ainda, é óbvio que a gente vai adotar novamente a decisão térmica 3, que vai gerar um custo imediato de 400 unidades monetárias, e o custo futuro vai ser aproximadamente de 75 unidades monetárias. Então, tanto no cenário otimista quanto no cenário pessimista, nós vamos ter um custo total de em torno de 475 unidades monetárias. O valor esperado vai ser a média dos dois cenários, otimista e pessimista, e então o custo ótimo, o valor esperado vai ser 475. Vamos então passar à análise da discretização 0%, ou seja, imaginarmos que vamos iniciar o estágio 2 com apenas 20 hectômetros cúbicos e a afluência de 19 hectômetros cúbicos correspondente ao cenário otimista. Agora, nós estamos considerando 20 hectômetros cúbicos no início do mês e 19 hectômetros cúbicos chegando no reservatório ao longo do mês, fazendo um total de 39 hectômetros cúbicos. Obviamente, nós vamos utilizar esses 19 hectômetros cúbicos para a geração de energia hidrelétrica, que multiplicado pela produtibilidade resulta em 18 megawatts médios. Nós teremos que acionar obrigatoriamente a decisão térmica 3. E aí nós teremos 15 megawatts médios da térmica 1 mais 10 megawatts médios da térmica 2. Ainda assim, haverá um déficit de 7 megawatts médios. Com isso, o custo imediato vai ser igual a 3.900 unidades monetárias. Como nós chegaremos no final do mês com 0% de armazenamento, o custo final vai ser o maior possível, que é de 6.725 unidades monetárias. Então, o custo total, nesse caso, vai ser a soma de 3.900 com 6.725, resultando em 10.625 unidades monetárias. Podemos completar agora a nossa tabela. A decisão térmica vai ser a 3, a decisão térmica ótima. O custo imediato decorrente vai ser 3.900, como nós calculamos. Como a gente vai chegar no início do estágio 3 com 0% de volume útil, ou apenas 20 hectômetros cúbicos, o custo decorrente vai ser 6.725. É fácil a gente fazer análise agora para o cenário pessimista,
De novo, a gente vai tomar a decisão térmica número 3, ou seja, despachar as duas térmicas, mas como a gente tem apenas 14 hectômetros cúbicos disponíveis para a hidrelétrica, o déficit vai ser ainda maior, gerando um custo imediato de 6.400 unidades monetárias. De novo, o custo futuro decorrente vai ser 6.725. Então, o custo esperado para essa discretização de 20 hectômetros cúbicos vai ser de 11.875. Então, agora a gente consegue construir uma nova curva referente às discretizações que a gente fez para o volume inicial no estágio 2, que poderão ser utilizadas na hora de tomar as decisões no estágio 1. Vamos fazer um gráfico resumindo os resultados encontrados. No eixo horizontal, nós temos as discretizações de volume inicial para o início do estágio 2. Então, nós começamos a discretizar com 100%, ou 100 hectômetros cúbicos. Para os dois cenários analisados, nós encontramos um custo de 75 unidades monetárias. Obviamente, o valor médio foi 75. Para a discretização de 50% do volume, ou 60 hectômetros cúbicos, também para os dois cenários, nós encontramos o valor de 475. Os dois valores coincidiram, obviamente, o valor esperado, o valor médio, também foi 475. Imaginando que no início do estágio 2 o reservatório parta com 0%, ou 20 hectômetros cúbicos, no cenário otimista, nós encontramos o custo de 10.625. No cenário pessimista, nós encontramos um custo maior de 13.125. A média resulta em 11.875 unidades monetárias. Nós conseguimos, então, fazer uma aproximação linear por partes da função de custo futuro que será utilizada lá no estágio 1. Porque o volume inicial no estágio 2 ele é exatamente igual ao volume final no estágio 1. Um outro aspecto que é importante ser lembrado é que essa curva em roxo ela corresponde a um valor esperado. Então essa curva aqui é uma curva estocástica que está considerando as diversas possibilidades de afluências à usina hidrelétrica durante o estágio 2. Então, a função de custo futuro ela tem uma característica, estocástica. Agora temos condições de analisar como despachar o nosso sistema no estágio 1. A rigor, no estágio 1, a gente conhece o volume inicial, porque é o instante que a gente se encontra agora. Então, eu não precisaria discretizar mais o meu reservatório. Mas, para a gente poder construir uma função de custo futuro associada ao início do estágio 1, contemplando todo o espectro de armazenamentos possíveis no meu reservatório, vamos fazer esse processo de discretização. Então, novamente, eu vou escolher 100, 60 e 20. Percentualmente, seria 100%, 50% e 0%. Então, de acordo com a nossa tabela de cenários, no estágio 1, a gente tem duas possibilidades, otimista e pessimista. A otimista, 23 hectômetros cúbicos afluindo ao reservatório 1 durante o estágio 1, e no cenário pessimista, 16 hectômetros cúbicos afluindo ao reservatório durante o estágio 1. Então, a gente pode começar a resolver os diversos problemas de despacho hidrotérmico. Primeiro, nós vamos considerar a discretização de 100% e o cenário otimista, ou seja, 23 hectômetros cúbicos. Nesse caso, a decisão térmica ótima a ser adotada vai ser a decisão 2, ou seja, despachar apenas a primeira usina térmica, que é a mais barata. Isso gera um custo imediato de 150 unidades monetárias. Ao final do mês, o nosso reservatório vai ficar em torno de 80%
de armazenamento. Então, para poder aproximar o cálculo, digamos que o custo futuro seja 75. Observe que esse é um valor aproximado, porque eu não estou fazendo a interpolação na função de custo futuro. Na aula que vem, na próxima aula, a gente vai usar um solver e aí sim a gente vai calcular o custo futuro com um valor preciso. No cenário pessimista, 16 hectômetros cúbicos irão chegar. Nesse caso, a decisão térmica ótima vai ser a 2. Novamente, o custo imediato vai ser 150 e o custo futuro vai ser aproximadamente igual a 75. Então, nesse caso, a média dos dois custos totais vai ser 225. Passando agora para a discretização de 50% ou 60 hectômetros cúbicos no início do estágio 1 e o cenário otimista, a decisão térmica 2, que é acionar apenas a térmica mais barata, gera um custo imediato de 150 unidades monetárias e leva o reservatório para em torno de 50% no início do estágio 2, o que tem um custo futuro aproximado de 475. Caso ocorra o cenário pessimista, a decisão térmica ótima será a 3, que significa ligar as duas térmicas a pleno vapor durante todo o estágio 1. Essa decisão gera um custo imediato de 400 e também leva o reservatório para o final do mês para em torno de 50%, acarretando um custo futuro de 475. Então, no cenário otimista, o custo total vai ser 150 mais 475, e no cenário pessimista, o custo total vai ser 400 mais 475. A média desses dois cenários, otimista e pessimista, gera um valor igual a 750 unidades monetárias. Finalmente, vamos analisar a terceira discretização para o caso em que o reservatório começa o estágio 1 com 0% de armazenamento ou apenas somente o seu volume mínimo, que equivale a 20 hectômetros cúbicos. Primeiro, a gente analisa o cenário de afluência otimista, que ao longo do mês 1 chegam 23 hectômetros cúbicos. Obviamente, a decisão térmica ótima vai ser a 3, despachar as duas térmicas. Mesmo assim, isso requer um custo imediato de 1.900, porque a gente vai despachar as duas térmicas, que geram conjuntamente 25 megawatts, utilizar os 23 hectômetros cúbicos de afluência para poder gerar energia na hidrelétrica, e mesmo assim haverá déficit. Então o custo imediato vai ser de 1.900. Como a gente vai chegar no final do mês com 0%, no final do estágio 1 com 0%, a gente consulta a função de custo futuro e verifica que o custo futuro esperado vai ser 11.875. Caso ocorra o cenário pessimista, de novo, a decisão térmica ótima será a 3, só que o custo imediato será ainda maior, porque como a gente tem apenas 16 hectômetros cúbicos disponíveis na usina hidrelétrica, a geração da usina hidrelétrica vai ser menor, então isso acarreta um déficit maior ainda no estágio 1. Como novamente o volume final no estágio 1 vai ser igual a 0, a gente consegue consultar a função de custo futuro e verificar que a gente vai ter um valor esperado de custo futuro de 11.875 unidades monetárias. A média do cenário otimista e do cenário pessimista resulta em um custo esperado, um custo total esperado de 15.525 para essa discretização. Então agora a gente consegue construir a função de custo futuro, que pode ser consultada no início do estágio 1. Então vamos construir um gráfico resumindo essa última análise. No eixo horizontal, a gente tem o volume inicial no estágio 1. A primeira discretização equivale a 100% do armazenamento no início do estágio 1. Nós analisamos o cenário otimista e pessimista e os dois resultaram em um custo de em torno de 225 unidades monetárias. Passando para a discretização 2, que equivale a 50% do volume armazenado, ou 60 hectômetros cúbicos,
Nos dois cenários, no otimista, nós encontramos um custo de em torno de 625. No pessimista, um custo um pouco maior, na ordem de 875. A média, ou o valor esperado, resulta em 750. Para a última discretização, considerando que o reservatório comece em 0% ou 20 hectômetros cúbicos, obviamente o custo é muito maior. No cenário otimista, o custo encontrado foi na ordem de 13.775 unidades monetárias. No cenário pessimista, o custo encontrado foi na ordem de 17.275 unidades monetárias. O valor esperado, ou a média, é de 15.525. Interligando os pontos em roxo, a gente tem a estimativa da função de custo futuro como uma aproximação linear por partes. Quanto mais cenários nós analisarmos de afluência, obviamente, essa curva em roxo ela vai ter mais informação a respeito das possibilidades de custo que a gente vai encontrar ao longo da operação do sistema. Essa curva associada ao estágio 1 ela é especialmente importante porque a gente conhece o volume inicial do reservatório no estágio 1. Basta a gente olhar para o reservatório no instante do início do período do planejamento e a gente vai saber qual que é então a projeção, o valor esperado de custo para a operação desse reservatório, nesse caso aqui do nosso exemplo, 3 meses à frente. Imagine, por exemplo, que o reservatório esteja com 40% de armazenamento inicial. Então, você vem, simplesmente consulta a curva do valor esperado e aí você tem uma estimativa, né, de quanto você vai gastar para operar o sistema, olhando para 3 meses à frente e partindo do pressuposto que o mundo vai acabar depois desses 3 meses. Nas aulas seguintes, a gente vai ver estratégias, né, para poder eliminar esse efeito de mundo. Outra discussão importante que a gente vê que essa curva ela está bastante grosseira, né, quando a gente utiliza apenas 3 discretizações. O comportamento dela normalmente vai ser algo desse tipo aqui, né? Vai ser uma curva mais suavizada. Para a gente poder encontrar essa curva, nós teríamos que discretizar mais o nosso problema. Então isso impactaria, né, no número de problemas de despacho hidrotérmicos a serem resolvidos. Outra coisa que nós já dissemos é que seria melhor a gente usar mais cenários, né, de afluências. A gente usou só 2 cenários, né, o otimista e o pessimista. Então, por exemplo, nesse nosso problema, se a gente trabalhasse com 10 discretizações e 10 cenários, quantos problemas de otimização a gente teria que resolver, né? Então, a gente está trabalhando aqui com um número de estágios igual a 3. Em cada estágio, a gente discretiza, nesse caso foi 3 vezes, né? Imagina que a gente discretizasse 10 vezes. E para cada discretização, eu analisasse 200 cenários de afluência. Então a gente teria um total, né, de 3 vezes 10, 30, vezes 200. Então eu teria 6.000 problemas de despacho hidrotérmico. Esse problema ficaria ainda maior se ao invés de uma usina, se eu tivesse 2 usinas. Então imagina que eu tenho a usina hidrelétrica 1 e a usina hidrelétrica 2. Com 3 discretizações, a gente ia ter que pensar nessas possibilidades, né? A usina começa com 0% e 0%, 0% e 50%, 0% e 100%, 50%, 0% e 50%, 100% e 100%. Então, para cada estágio, a gente ia ter que analisar todas essas possibilidades de discretização. Então, você tem 1, 2, 9, né? Que é igual a minhas 3 discretizações elevado ao número de reservatórios. Então, em linhas gerais, né, quantos
PLs ou problemas de despacho hidrotérmicos nós temos que resolver, né? Então vai ser o número de estágios, no nosso caso era 3, vezes o número de discretizações elevado ao número de usinas hidrelétricas, vezes o número de cenário. Então, aqui, por trás dessa equação aqui, a gente tem o chamado mal da dimensionalidade dos problemas de programação dinâmica, né? Se eu for considerar um sistema brasileiro com cerca de uma centena de reservatórios e com muitos cenários, né, e olhando para muitos meses à frente, o tempo computacional seria praticamente inviável, ainda mais se a gente tentar trabalhar com um número de discretizações um pouco maior, 10 a 30 discretizações. Então, por isso que surgiram técnicas que tentam evitar a realização dessas discretizações. Isso será apresentado mais adiante através da metodologia de programação dinâmica dual estocástica. Então essa aula serviu para mostrar os conceitos iniciais que estão por trás de um problema de planejamento da operação de um sistema hidrotérmico como o brasileiro. Nós percebemos que o esforço computacional necessário para resolver problemas com um grande número de usinas hidrelétricas e olhando para um horizonte de muitos meses à frente é enorme. Então, para poder superar esse mal da dimensionalidade imposto pela metodologia que a gente acabou de mostrar, no início da década de 80, um pesquisador do CEPEL chamado Mário Veiga desenvolveu uma metodologia chamada Programação Dinâmica Dual Estocástica, ou PDDE, que foi desenvolvida em conjunto com uma outra pesquisadora do CEPEL chamada Leontina Pinto. O Dr. Mário Veiga ele se desligou do CEPEL e abriu uma das mais importantes consultorias no cenário mundial, chamada PSR, que aplica esse método da PDDE em dezenas de países que têm um sistema com características parecidas com o sistema brasileiro. No entanto, o CEPEL ele deu continuidade ao desenvolvimento e ao aprimoramento dessa metodologia da PDDE. E a pesquisadora, a doutora Maria Elvira Maceira, liderou uma equipe de outros pesquisadores para construir uma cadeia de modelos computacionais baseados nessa metodologia. Esses modelos eles são aplicados desde a problemas de despacho hidrotérmicos com horizonte de médio e longo prazo, até olhando para horas à frente. Então, um dos modelos, por exemplo, é o modelo New Wave, que é um modelo de médio e longo prazo, que olha para um horizonte de 5 a 10 anos à frente, com discretização mensal. Então, existe um outro modelo que olha para um ano à frente, com discretização semanal ou mensal, que é o DECOMP. E, recentemente, o setor elétrico brasileiro começou a utilizar um último modelo da cadeia, que é o modelo D100, que é um modelo que olha aí para semana à frente com discretização horária ou de meia em meia hora. Eu tive a oportunidade de realizar meu doutoramento no CEPEL e ter como co-orientadora a doutora Maria Elvira. Hoje o CEPEL ainda conta com vários pesquisadores atuando nessa área. Um pesquisador de destaque no cenário mundial e nacional é o Dr. André Diniz Soto Lima. E existem alguns outros pesquisadores que merecem destaque em algumas outras universidades brasileiras. Dentre eles, a gente pode destacar o professor Secundino Soares, da Unicamp, o professor Erlon Finardi, da Universidade Federal de Santa Catarina, e o professor Alexandre Street, da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, dentre outros. No próximo segmento de vídeo, a gente vai desenvolver um programa em Python, utilizando o Google Colab, para reproduzir exatamente os passos realizados nessa aula que acabamos de apresentar. Então a gente vai poder simular mais discretizações, um número maior de meses, vamos poder utilizar mais do que uma usina hidrelétrica. O meu e-mail está aqui embaixo. Em nome do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Juiz de Fora, eu agradeço você por ter assistido e será um prazer se você entrar em contato. Abraço!